Como diz o ditado, há força nos números. Ao longo da história, as nações formaram exércitos maciços para conquista e autodefesa. No vídeo de hoje, faremos uma viagem pela história enquanto exploramos 5 dos maiores exércitos da humanidade. Número 5. Dinastia Ming. A dinastia Ming da China tinha um exército maciço que é frequentemente esquecido na história. Eles tinham o maior exército do mundo entre os séculos XV e XVII, consistindo de 800 mil a 1,3 milhões de soldados em um dado momento. Os Mings usaram sua formidável força militar para obter notáveis vitórias contra as ameaças vizinhas, incluindo os mongóis. No entanto, apesar de ter algumas inovações impressionantes em tecnologia militar, como novas armas de cerco e lanças de fogo, sua extensa burocracia e ameaças constantes esgotaram seus recursos. Eventualmente, a falta de eficácia militar do exército levou parcialmente ao colapso da dinastia Ming na década de 1630. Número 4. Exército Militar Russo. O exército russo é frequentemente considerado uma das forças militares mais formidáveis que já existiu, com um total de cerca de 2 milhões de soldados, incluindo 1,1 milhão de soldados na ativa. No entanto, também é considerado por muitos como um tigre de papel, devido ao seu fracasso em usar suas tropas de forma ineficaz na invasão da Ucrânia. Liderança fraca, falta de moral e incapacidade de se defender contra ataques ucranianos nas linhas de abastecimento e logística são vistos como os principais fatores que contribuem para esse fracasso. Uma questão preocupante é que os recrutas foram enviados para as linhas de frente com praticamente nenhum treinamento. Até o momento, a situação se deteriorou tanto que as Forças Armadas da Rússia, apesar de seu tamanho, não podem ser consideradas poderosas. Ou será que podem? Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre esse fato. Número 3. O Exército Mongol. Os mongóis eram uma força invasora temida, controlando terras até a Coreia do Sul, Polônia, Ártico e Paquistão em seu auge, tornando o Império Mongol o maior império terrestre da história. Embora o tamanho de suas forças armadas seja contestado, alguns relatórios sugerem que eles podem ter tido até 1 milhão de militares ao mesmo tempo, potencialmente tornando-os o primeiro exército a quebrar a marca de 1 milhão de soldados. No entanto, embora o uso de cavalos e táticas de cavalaria rápida os tornassem formidáveis na Ásia, eles lutaram para superar grandes castelos medievais no oeste e o Mar do Japão no leste. Como resultado, apesar de sua expansão maciça, eles não conseguiram entrar em territórios mais lucrativos. Número 2. O Império Francês. Quando se trata de tamanho do exército, poucos foram tão grandes quanto o exército francês em certos pontos da história. Embora a França seja um país grande com uma administração colonial ativa, muitas vezes não era um líder mundial em termos de tropas totais. No entanto, durante a época de Napoleão, o grande exército atingiu um tamanho sem precedentes de 2,5 milhões de soldados devido ao recrutamento em massa dos territórios conquistados. Da mesma forma, durante a Segunda Guerra Mundial, a França colocou um exército de mais de 5 milhões por meio de recrutamento em massa, rivalizando com a Alemanha em tamanho. Apesar de seus números impressionantes, as más decisões táticas do exército francês levaram à derrota em ambos os conflitos. Isso demonstra que apenas o tamanho do exército, às vezes, é insuficiente para alcançar a vitória. Número 1. O Império Alemão. Apesar de ter uma força de combate muito maior durante a Segunda Guerra Mundial, o tamanho do exército da Alemanha antes e depois da Primeira Guerra Mundial ainda era formidável. Com cerca de 700 mil soldados, em sua maioria compostos por jovens conscritos que cumpriram mandatos de 2 a 3 anos em tempos de paz. Durante os tempos de guerra, as fileiras do exército aumentariam imensamente. Por exemplo, durante conflitos como a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, o tamanho total do exército cresceu para até 1,15 milhão de soldados e 5,3 milhões durante a Segunda. Enquanto o Império Alemão usou com sucesso seus homens para esmagar a França durante a Guerra Franco-Prussiana em 1871, foram eles que foram esmagados durante a Primeira Guerra Mundial, em grande parte graças à chegada dos americanos. Surpreendentemente, devido ao Tratado de Versalhes, seus termos de derrota foram tão ruins que seus exércitos foram reduzidos a míseros 100 mil soldados no final da guerra. No entanto, uma vez que Hitler chegou ao poder, essa situação começou a mudar rapidamente.
E assim chegamos ao final da nossa exploração histórica. Obrigado por assistir ao vídeo e espero que você tenha achado informativo e agradável. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este no futuro. Mais uma vez obrigado e até a próxima!